Prece para a Mãe de Luz. Mãe, não se esquece de viver a sua vida. Preciso de você assim. Mãe, se fortalece e se ilumina. Preciso ver você feliz. Se você está bem, tudo fica mais tranquilo, bem mais tranquilo. Que assim seja, mãe. O seu brilho é o meu abrigo. E toda vez que você traz o seu amor me distrai. Quem ficar, ficou. Quem foi, vai. Mãe, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Toda vez que você traz o seu amor me distrai. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Que assim seja, mãe. Graças a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, pedimos que envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste os que puderem induzir-nos à falha e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai-nos também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós, e bem assim desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais, vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, isenta-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animam, reconheçamos a vossa salutar influência. Em nome de Jesus, nosso sublime Mestre, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é que muitas pessoas, hoje nem tanto, mas no passado, até que eu tinha ciência de uma procura maior, por exemplo, de cartas psicografadas pelos familiares que desencarnaram. Como nós sabemos, o nosso saudoso Chico Xavier tinha um trabalho muito bonito nesse sentido, de trazer realmente esse consolo a muitas famílias e familiares que perdiam os seus entes. O que nos diz a doutrina no dia de hoje? Será que ela incentiva a busca por mensagens psicográficas? Vejam, atualmente, o que a doutrina percebeu com a evolução, claro, da doutrina espírita, que ela é progressista? Que quando nós estudamos os princípios da doutrina espírita, quando nós compreendemos como tudo funciona, nós não precisamos de uma carta, de uma mensagem psicografada para acreditar, para ter a certeza de que os nossos entes queridos encontram-se vivos. Tá? Muitas pessoas buscavam nas cartas essa certeza de que os seus parentes, amigos, familiares, enfim, entes queridos, encontravam-se vivos. Mas muitos ficavam meio dependentes dessas mensagens. E aí a doutrina espírita percebeu que não é que elas não possam vir, elas podem e vêm muitas vezes,
mas nós não devemos buscá-las excessivamente. E tem um fator aqui muito importante que nós precisamos destacar. Não é apenas o fato de que nós, encarnados, não devemos ficar dependentes de mensagens psicografadas, mas também porque existem situações, fatores e na verdade existem muitos fatores que podem e que comprometem a possibilidade de uma mensagem psicográfica. Exemplo, eu coloquei aqui, permissão espiritual. Não basta eu, familiar, que aqui estou, querer uma mensagem, e não basta que o espírito desencarnado, o meu familiar, queira me mandar uma mensagem. É necessário haver permissão da espiritualidade superior para que aquela mensagem seja trazida. E essa permissão, ela nem sempre é dada. Por que, Evelyn? Existem inúmeros fatores, mas eu vou dizer alguns. Muitas vezes, a família não está psicologicamente preparada para receber uma mensagem, ou o espírito desencarnante não está psicologicamente preparado, em condições de mandar uma mensagem. Outras vezes, pela forma como o espírito se portou aqui na Terra, pela sua situação de materialidade, muitas vezes descaso para com as coisas espirituais, ele não tem permissão para se manifestar, porque ele, muitas vezes, no plano espiritual, está ali vivendo, em algumas situações, uma condição de um sofrimento, de um certo sofrimento, de uma dor maior, no qual ele não pode, não tem permissão para sair dali e vir trazer uma mensagem psicográfica. Então, a espiritualidade sabe quando tem utilidade e quando há permissão. Em outras situações, não há. Além disso, disponibilidade do espírito desencarnado. Muitas vezes o espírito desencarnado, como eu falei, está numa condição, às vezes, de um certo sofrimento, de uma certa condição ainda de desequilíbrio emocional, que se ele viesse e externasse para a família a sua condição de sofrimento, a família ficaria ainda mais entristecida e preocupada. Então, ao invés de ajudar, iria prejudicar. Então, o fim, a finalidade, o objetivo não seria útil, não seria positivo. E por isso, essa comunicação, mesmo que a família queira, talvez ela não pudesse acontecer. Além disso, queridos amigos, existe, para que possa haver uma comunicação entre encarnado e desencarnado, entre o desencarnado e o médium, é preciso haver o que nós chamamos de sintonia fluídica, sintonia vibratória e afinidade fluídica entre um e outro. O que significa isso? Existem leis espirituais que regulam o processo de mediunidade. E a comunicação psicográfica é um processo mediúnico. Existem leis que são como as leis, muitas vezes, da física, as leis da matéria. São leis de Deus e que elas não podem ser deixadas de lado. E dentre essas leis espirituais, nós sabemos que há necessidade, por exemplo, de haver uma certa afinidade fluídica entre o médium e o espírito. E essa afinidade, muitas vezes, não tem nada a ver com moralidade, é uma afinidade orgânica, como se o organismo do espírito, ele simpatizasse com o organismo do médium. Então, talvez eu, como médium, aqui estivesse querendo dar uma mensagem psicográfica, o familiar estivesse aqui ao meu lado e, por falta de afinidade fluídica, eu não consigo trazer, ali estabelecer um intercâmbio mediúnico e trazer a sua mensagem, e ele mesmo querendo se comunicar por meu intermédio, ele não consegue. Por quê? Porque não houve a observância de determinadas leis espirituais que regulam um processo de intercâmbio mediúnico. E, na verdade, existem outras situações que podem e que dificultam uma comunicação psicográfica. Então, quando a gente estuda, quando a gente compreende tudo que envolve um processo de comunicação, nós percebemos que nós não devemos buscar. Se ele acontecer de forma espontânea, perfeito, porque aí a espiritualidade deixou, aí houve, na verdade, afinidade entre o médium e o espírito, houve, na verdade, o espírito se encontrava numa condição que ele podia
trazer aquela mensagem. Então, todos esses requisitos foram observados e a mensagem chega. Mas que isso seja feito, essas observações, esse controle, essa análise, seja feita pela espiritualidade e não por nós. Muitas vezes, nessa busca que a gente entende natural diante do sofrimento, mas que nem sempre ela vai ser benéfica e nem sempre ela vai poder ser atendida. Tá? Então, é isso também que é importante nós colocar. Agradecemos aos bons espíritos que participaram conosco e lhes pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções recebidas e que agora nos sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciados, que porventura hajam assistido ao nosso estudo, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, nosso sublime Mestre, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião.